Então, pessoal, agora começamos a falar na terceira parte de introdução à teoria da democracia sobre o problema do tamanho, né? Como assim, professor, o problema do tamanho? O que está falando? Não pensem em besteira quem está me ouvindo, mas sim pensem numa ideia óbvia. Quando eu falei para vocês que democracia se inicia em Atenas, a ágora, né, a reunião entre aqueles homens, cidadãos, né, todos homens, varões, ela ocorria e reunia cerca de 6 mil pessoas em uma grande praça, né? Tem lá, inclusive, lá quem vai, eu imagino, em Atenas ainda os locais, né, dessa ideia de democracia. Só que hoje, com os estados-nação, com os estados modernos, né, é muito maiores. Então tem país como o Brasil que tem mais de 200 milhões e se torna inviável tu reunir 200 milhões de pessoas, né? Então, ainda que exista, né, um problema de participação política, ou seja, vários autores ao longo da teoria democrática vão se perguntar se nós não poderíamos ter uma participação política maior enquanto cidadãos na vida política, né? Essa ideia é uma ideia bastante interessante, com a ideia de ampliação na internet, enfim, da comunicação, mas ainda assim um autor como Dow acha que isso é impossível. Robert Dow faleceu recentemente, tá? Então, na página 122 sobre a democracia, tá? Que é um livro que eu vou inclusive pedir para vocês lerem para ter uma base de apoio para entender o que é democracia, tá? Eu vou postar e dar esse texto para vocês, esse livro para vocês. Ele vai dizer o seguinte: o alto custo, né, da democracia participativa. Como assim, professor? Observe na primeira coluna, aqui, tá? O número de pessoas, 10, 50, vai aumentando. Na coluna ao lado, ele se pergunta se nós estamos debatendo uma política pública, por exemplo. Digamos que nós estamos debatendo a previdência, tá, deste município. E cada pessoa terá direito a 10 minutos de fala, né, para produzir os seus argumentos. Se cada pessoa utilizar os seus 10 minutos, né, nós podemos aqui perceber que o número de horas vai aumentando e alguns dias e horas. Então, se nós tiver apenas em 10 pessoas, em 2 horas a gente consegue fazer uma discussão e aprovar algo. Já se forem 50, vai levar 8. 500 vai levar 83, 1000, 10 mil então vai levar 208 dias. Leva um ano inteiro para esse tempo. Pode parecer, professor, mas bobagem, não precisa 10 mil pessoas falarem. Ok, mas observe que simplesmente votar por votar, sem deliberar, sem apresentar muitas vezes argumentos, é complicado. E 10 mil não é nada para países de milhões e milhões de habitantes, né? Então, pessoal, é muito custoso as pessoas se reunirem para decidir, talvez, e tomar algumas decisões que são, inclusive, decisões menores, né, cotidianas da vida pública, como, por exemplo, definir o nome de uma praça, né? Eu acho que isso não é uma grande decisão, embora, às vezes, dependendo do nome, né, tem um fator simbólico aí muito grande. Dessa forma, ele vai demonstrar para nós que é inviável a participação política de muitas pessoas em um mesmo local, né? Por isso a ideia de representação, para justamente diminuir os custos, né, da participação política, os custos de tempo, no caso. Então o dilema de Dow é que quanto mais cidadãos uma unidade democrática contém, menos esses cidadãos podem participar diretamente das decisões e mais eles têm que delegar a outras pessoas a essa autoridade. Obviamente que ao delegar essas tarefas, acaba-se havendo um distanciamento entre o interesse do representado e o interesse dessas elites parlamentares. Então, quando eu falo em elites, cuidem, né? Na ciência política, elites não significa só elite econômica, tá, pessoal? Elites também significa elites parlamentares,
a elite da cidade, a elite de uma universidade, quem é elite da UFFS, por exemplo, né, no sentido de quem tem mais poder ali dentro. Então isto é importante vocês saberem, tá? Na ciência política, elites, ela pode ser usada para várias ideias, vários grupos. Aqui eu já falei para vocês esse encontro do liberalismo com a democracia, tá? Por que tem que ter liberalismo e democracia? Por que elas andam juntas, né, pessoal? Porque senão nós não temos liberdades importantes. Essas liberdades são fundamentais. Imagine uma democracia, ou uma pseudo-democracia, melhor falando, onde as pessoas não podem comentar sobre o governo. Olha, teu governo é ruim, fulano. O governo Leite é ruim, o governo Bolsonaro é ruim, o governo do meu prefeito é ruim, por exemplo. As pessoas têm o direito de exercer e de criticar os governos. Afinal, os governos estão aí para serem criticados também, né? Não só para ser bem avaliados. Então, a liberdade de expressão, né? Poder exprimir a sua vontade, a sua ideia, por mais que às vezes para alguns essa ideia possa parecer absurda, é um direito de todos nós, né? A liberdade de ir e vir. Imagine uma democracia que as pessoas têm liberdade de expressão, mas também não possam. Não. Tu não pode aqui atravessar essa rua, chegar muito perto, tu não pode transitar pela cidade. Ah, vocês estão lembrando das questões do coronavírus agora? Alguém se deram conta desse tipo de coisa? Trancar a circulação das pessoas não torna um sistema menos liberal e mais autoritário? Professor, mas isso aí é para um bem coletivo maior. Bah, pessoal, que discussão boa daria em sala de aula. Pena não estar aqui com vocês, né? Isso aí dá um pano pra manga para não dizer, né, palavrão aqui, do Peru, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque envolve muitas vezes discussões que envolvem direito com direito, né? E democracia, isso é complicado. Então, muitas vezes, como eu coloquei para vocês e gostaria que vocês se lembrassem disso, do que o velho professor Maurício falou para vocês, não confundam liberdade de expressão com sair destruindo, por exemplo, propriedade privada. Não confundam liberdade de expressão em chegar numa rede social e ofender uma pessoa. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão também tem um seu limite colocado, né? O debate que eu posso trazer para vocês mais intenso sobre isto é o debate que retomou na França em relação à liberdade de expressão, em relação a fazer desculpa, meu Deus do céu, para fazer charges, né, de Maomé, caricaturas, ai meu Deus, consegui falar, caricaturas de Maomé, por envolver outra religião, um cristão, digamos, zombando de Alá, né, não é Maomé, desculpa, é Alá, né, de outra religião. Então, assim, pessoal, é complicado esse tipo de discussão, né? Eu gostaria de discutir isso pessoalmente com vocês, mas são grandes debates. Só que no caso da democracia, temos que ter esses direitos, então. Se não houver liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de imprensa também, dos meios de comunicação poder serem livres, há problemas em relação à democracia. Ok. Aqui, pessoal, eu falo um pouco sobre um casamento conturbado. Sabe aquele casamento que é um casamento daquela música entre tapas e beijos? Não é isto? O liberalismo econômico e a democracia, eles são complicados. Por quê? Como eu falei para vocês, o liberalismo econômico e político são diferentes, tá? O Adam Smith, a ideia da mão invisível, a ideia de que a economia, as pessoas têm que ter a liberdade econômica para ter as suas relações econômicas livres e o Estado não pode interferir nisto, essa é a ideia básica do liberalismo econômico. Um autor que vai reformular essa ideia e vai colocar de forma bem clara que ele entende que o melhor sistema é um sistema com liberalismo econômico é Hayek, Friedrich Hayek, tá? Do século XX já, tá, pessoal, né?
Então ele tem um livro muito famoso, que é O Caminho da Servidão, onde ele fala que se o Estado começar a meter muito bedelho em economia e começar a prejudicar o liberalismo econômico, nós então perdemos a nossa liberdade, estamos indo então para um sistema mais autoritário e quem sabe até totalitário. Ele vai falar isto, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu não me lembro se chega a ser pós-Segunda Guerra, agora teria que observar, tá, pessoal? Eu não me lembro exatamente a data da publicação do Caminho da Servidão. Vocês olhem aí na internet. Capitalismo, tá? E democracia. Casamentinho conturbado este. Por quê? Existe nesse livro que eu vou recomendar para vocês uma coisa muito inteligente que o Dal faz. Ele tem um capítulo e diz: por que capitalismo, né, favorece a democracia? Aí no próximo capítulo, por que o capitalismo prejudica a democracia? Por isso eu falei um casamento conturbado. E aí tem uma noção que eu compreendo correta, mas aí é uma interpretação minha. Veja bem, não existe correto ou errado, é uma interpretação teórica minha. Que realmente Dal tem razão quando ele afirma o seguinte: quando nós temos estados onde há ausência de propriedade privada, como alguns estados que houve no século XX, estados socialistas, tu tens um problema que tu começa a dar muito poder na mão de algumas elites burocráticas, ok? E isso acaba por ferir a democracia. Contudo, quando tu dá liberdade de propriedade privada em outros sistemas e começa a haver uma concentração de propriedade muito forte, também pode haver problemas em relação à democracia, com uma elite econômica mandando e desmandando nas principais decisões políticas, econômicas e sociais do país. Então, de certa forma, há um debate muito intenso sobre isso, né? É um debate bem interessante, mas que realmente é o grande debate, talvez hoje. Será que existe uma verdadeira democracia dentro do capitalismo? Os marxistas diriam que não, né? Ou será que eles estão falando bobagem? O que vocês pensam sobre isso? Tá? Em geral, esses neoliberais, então, pessoal, discordam da prerrogativa do Estado em intervir para garantir um Estado social mínimo, ainda mais se for redistributivo, ok? Então aqui concluímos a terceira parte.